Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou a professora Carla, de matemática, tá? Da disciplina de matemática. Estarei com vocês o turno da tarde, com o 7º ano B e com o 7º ano C, tá? Vamos iniciar a partir de hoje a nossa primeira aula remota, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os números inteiros e sobre os números decimais, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. Bom, pessoal, nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre o conjunto dos números inteiros, tá? Ele é representado pela letra Z maiúscula, tá? E alguns livros ele vem com a barrinha aqui do lado, tá? Z maiúsculo ou Z barra. Alguns livros ele vem assim, ó, Z com a barrinha do lado, tá? Então, vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, aqui nós temos um exemplo falando o que são o conjunto dos números inteiros, tá? Então, o que é que a gente observa? O que é que a gente observa nesse conjunto aqui? O que é que nós vamos observar? Ó, nós vamos observar que à direita do zero nós temos números positivos, tá? Com sinalzinho de mais. E à esquerda do zero nós vamos ter números negativos, por exemplo, -1, -2, -3. Vamos ter números negativos, tá? Então, pessoal, aqui embaixo está explicando mais detalhado no slide, tá? Nós vamos ter aqui +1, +2, +3. Então, +1, +2, +3 são números o quê? São números positivos, tá? Números positivos são números que têm um sinalzinho de mais. No próximo, logo abaixo, nós vamos ter -1, -2, -3. Então, -1, -2 e -3 vão ser números o que agora? Números negativos. Então, se eles são números negativos, eles vão ter o sinalzinho de menos na frente, tá? Quando o número ele for negativo, obrigatoriamente ele tem que ter o sinal de menos na frente. Quando o número ele não tem sinal na frente, a gente já sabe que esse número ele é positivo. Então, os números positivos não é obrigado, tá? Que ele tenha o sinalzinho de mais aqui na frente. Tá ok, pessoal? Agora, se o número for negativo, por exemplo, -2, então ele tem que ter um sinalzinho de menos na frente dele, tá? E o que é que a gente observa ainda, pessoal? A gente observa aqui nesse conjunto que a gente tem o zero. Então, o zero, pessoal, ele é um elemento neutro. Então, ele nem pode ser considerado positivo e nem pode ser considerado negativo. Então, não existe mais zero e também não existe menos zero. São coisas que não existem, tá? O zero, ele é um elemento neutro. Então, apenas o zero sem sinal nenhum aqui na frente dele, tá? Ele não tem sinal. O zero, ele é um elemento neutro. Então, quando a gente representa ele sozinho, tá? E qual é a função dele aqui nesse conjunto dos números inteiros? Qual é a função dele? A função dele aqui é apenas separar quem é positivo de quem é negativo. À direita do zero, nós temos os números positivos e à esquerda do zero, nós temos os números negativos, tá? Vamos para o próximo slide. Vamos para o próximo slide. Conjunto dos números inteiros. Então, ó, a gente já viu que o conjunto dos inteiros vai ter números negativos, números positivos e o zero. O que é que a gente observa ainda nesse conjunto? Ó, tanto do lado direito como do lado esquerdo, nós vemos essas reticências, tá? Esses 3 pontinhos aqui. Então, isso aqui significa o quê? Significa que o conjunto dos números inteiros, ele é um conjunto infinito, tá?
A gente não sabe aqui a quantidade de elementos que a gente tem nesse conjunto. A gente não tem como determinar isso. A gente sabe que ele é composto de números positivos e de números negativos. E do zero, que serve para separar o positivo do negativo. Logo aqui embaixo, pessoal, a gente tem outra informaçãozinha aqui, ó. A gente tem o quê? Que o conjunto dos números naturais... Ora, quem é os naturais, pessoal? Os naturais a gente estuda a partir do 6º ano. Então, os naturais é representado pela letra maiúscula, tá? N maiúsculo. E é um conjunto que ele começa do 0 em diante. Então, 0, 1, 2, 3 e reticências, assim por diante, né? Então, ó, a partir do 0 aqui em diante, 0, 1, 2, 3, isso aqui é considerado um conjunto natural. Então, isso quer dizer o quê? Que os naturais, eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. Então, logo, os naturais, esse Czinho significa estar contido. Então, logo, os naturais, eles estão contidos no conjunto dos inteiros. Então, esses naturais, que são todos os números positivos, eles fazem parte também do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros, ele engloba tanto os números positivos quanto os números negativos. Tá, pessoal? Vamos para o próximo slide. Bem, pessoal, nesse slide agora, nós temos aqui, ó, duas definições básicas, né? Antecessor e sucessor, tá? Então, vamos ler aqui a definição para a gente poder explicar. Definição. Todo número inteiro possui um antecessor. Então, ó, quando a gente falar a palavra antecessor, é o que vem antes, tá? Quando a gente falar na palavra sucessor, vai ser o que vem depois, tá? A variação é sempre uma unidade. Então, por exemplo, se a gente tem os números... Deixa eu apagar aqui, vamos escrever aqui. Se a gente tem, por exemplo, os números 4, 5 e 6. Vamos dar um exemplo, eles sendo, se eles não têm sinal, eles são positivos. Então, em relação ao 5, quem é o antecessor? Quem é que vem antes? Tá? E quem é o sucessor? Quem é que vem depois? Então, ó, o antecessor, quem é que vem antes do 5? Quem é que vem antes? Seria o número 4. Quem é que vem depois? Quem é o sucessor? Seria o número 6. Então, pessoal, os números positivos, a gente considera o quê? O que está à esquerda, o que está à esquerda é antecessor e o que está à direita é sucessor, tá? Agora vamos colocar o sinalzinho de menos nesse mesmo exemplo, tá? Vamos colocar agora o sinalzinho de menos. O que é que vai acontecer agora? Quem é em relação ao menos 5, quem é o antecessor dele? O antecessor dele é o que vem antes dele. Então, quem é que vem antes dele? O menos 4. Então, agora eu vou ter que colocar o tracinho aqui, ó, sinalzinho de menos, tá? Quem é que vem depois dele? Quem é que vem depois dele? O número menos 6. Então, vai colocar um menoszinho aqui, ó. Tá? Então, tanto o antecessor e o sucessor para números positivos ou negativos, quando você escolhe o número, ó, você vai ver quem é que está antes dele e quem é que está depois dele, tá? Vamos ver o exemplo que está aqui, ó, no slide. Em relação ao 3, quem é que está antes do 3? Quem é que está antes? Quem é que está antes? O 2. Então, ó, o antecessor de 3 é 2. E o sucessor vai ser 4, que o sucessor é o que vem depois, tá? Quando a gente observa o número negativo aqui, ó, em relação ao menos 3, o que é que a gente observa? Quem é que vem antes do menos 3? O menos 4. Quem é que vem depois dele? O menos 2. Então, ó, a gente sempre está observando em relação à direita e à esquerda, tá? Então,
Repetindo, antecessor é sempre o que vem antes, sucessor é sempre o que vem depois. Então, vamos para o próximo slide, tá? Bom, pessoal, no próximo slide nós vamos relembrar a questão dos números decimais. O que é que a gente observa no número decimal? Os números decimais, por definição, eles são números que a gente pode representar usando uma vírgulazinha, ó, uma vírgulazinha, ou a gente pode representar ele na forma de fração, tá? Por exemplo, então, esse número aqui, ó, 12,85. Como é que nós vamos ler esse número? 12 é a parte inteira, é o que está antes da vírgula. 85 é a parte decimal, é o que está depois da vírgula, tá? Então, se eu quero representar esse número na forma de fração, como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou eliminar essa vírgulazinha, então vai ficar 1285, tá? Sobre quanto no denominador. Quantas casas decimais a gente tem? A parte decimal, nós temos dois números, então vamos acrescentar 2 zeros, tá? Nos exemplos que a gente tem aqui, nós não temos nenhum com uma casa decimal só. Vou dar um exemplo quando a gente tem uma casa decimal só. Por exemplo, 1,7. Nós temos 1, que é a parte inteira, e 7, que é a parte decimal. Para representar ele na forma de fração, esqueço a vírgula, fica 17, o numerador, e o denominador só tem uma casa, então fica sobre 10, tá? Quando eu tiver 3 casas decimais após a vírgula, o denominador embaixo será 1000. E quando eu tiver 4 casas, como eu tenho nesse exemplo aqui, o denominador será com 4 zeros, tá? Então, será 10.000, tá? Vamos para o próximo slide. Então, ó, no próximo slide, pessoal, tá explicando bem direitinho o que eu estava falando no slide anterior, tá? O que está antes dessa vírgula, antes da vírgula para cá, para o lado direito, né? Para esse lado direito é a parte decimal. O que está aqui, ó, depois da vírgula, para o lado esquerdo da vírgula, é a parte inteira, tá? Se a gente tem só um número, aí a gente tem uma unidade simples. Se a gente passa a ter dois números, por exemplo, aqui 12, né? Foi o exemplo anterior. Se a gente tem já duas casas aqui, ó, à esquerda, a parte inteira, então a gente já vai ter dezena e unidade simples. Se a gente tiver 3 números, por exemplo, se aqui fosse 3, 5 e 7. Então, ó, aqui como é que a gente ia ler aqui? 357. Então, 7 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. A parte inteira aqui formou 357, tá? E a parte decimal, essa quantidade de zeros aqui na fração, ó, é a quantidade de casas que a gente tem após a vírgula. Então, se a gente tem uma casa decimal, a gente vai ter denominador 10. Se a gente tiver duas casas decimal, a gente vai ter denominador 100. Se a gente tiver 3 casas decimais, a gente vai ter denominador 1000. 4 casas, a quantidade de zeros, 4 zeros, 10.000. Se a gente tiver 5 casas, a gente vai ter 5 zeros, então 100.000. Se a gente tiver 6 casas, então a gente vai ter 1 milhão, tá? Então, a fração, para a gente transformar para fração, a gente depende de quem? A gente depende de quantas casas decimais a gente tem após a vírgula, tá? Se é uma, 10. Se é duas, 100. Se é 3 casas, 1000. E assim por diante, tá bom? Vamos para o próximo slide.
Então, ó, números decimais novamente. São números caracterizados pela presença da vírgula. Todo número decimal é formado por duas partes. A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, e a parte decimal, que fica à direita da vírgula. Então, à direita, aqui ó, nós temos a parte decimal e à esquerda nós temos a parte inteira. Tá? Então, nós temos aqui 0,54, 123,3, 12,356, 12,567, tá? Então, o que está antes da vírgula é a parte inteira, o que está depois da vírgula é a parte decimal. E todos esses números que estão aqui, a gente pode representar eles na forma de fração. Por exemplo, vamos pegar este número aqui, 0,54. Então, nós esquecemos a vírgula, fica 54. Como nós temos só dois números após a vírgula, então essa fração aqui ela vai ficar sobre 100. E se a gente for fazer a leitura da fração, 54 centésimos. Tá certo? Vamos pegar agora mais um exemplo. 123,3. Então, vamos esquecer a vírgula, vai ficar. Esquecendo a vírgula, vai ficar 1, 2, 3, 3. Então, vai ficar 1.233. Quantas casas a gente tem após a vírgula, pessoal? Só temos uma. Então, vai ficar sobre 10, porque nós só temos uma casa decimal, tá? Outro exemplo seria a gente pegar o número 12,356. Então, esquece a vírgula, tá? Fica 1, 2, 3, 5, 6. Se a gente for ler esse número 12.536, aqui é um 5, tá, pessoal? Deixa eu ajeitar esse 5. 3 casas após a vírgula. Então, seria 1 com quantos zeros? Com 3 zeros. Então, em resumo, pessoal, se a gente tem uma casa decimal, equivale a quanto no denominador? 10. Se a gente tem duas casas decimais, equivale a quanto no denominador? 100. Se a gente tem três casas decimais, equivale a 1.000. Então, ó, essas casas decimais é a quantidade de zeros que a gente acrescenta. Então, se eu só tiver uma casa decimal após a vírgula, vou colocar quanto? 10. Então, é esse caso aqui, ó, 123,3. Eu só tenho uma casa decimal. Então, ficou, tiro a vírgula, 1, 2, 3, 3, que é 1.233 sobre 10. Tá, pessoal? Vamos para o próximo slide. O próximo slide, pessoal, já é a atividade proposta, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essa atividade no caderno de vocês, tá certo? Responder, fotografar e enviar para mim a foto da atividade pelo WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Atividade proposta. Observe a figura abaixo e responda. Então, nós temos aqui uma reta, onde a gente tem o zero. À direita do zero, só números positivos. E à esquerda do zero, só números negativos, tá? Então, o que é que a gente vai responder aqui, ó? Lembrando que tem a explicação embaixo. Sucessor de um número é o primeiro número ao lado do direito. Ou seja, o sucessor é o que vem depois do número. Então, se ele vem depois, ele vai estar sempre ao lado direito. O antecessor é o primeiro número ao lado esquerdo. Então, o antecessor vai vir antes do número. Então, ele vai estar no lado esquerdo. Exemplo aqui. Qual o sucessor do número 6? Então, se a gente colocar aqui o número 6, quem vem antes do 6? Quem vem depois do 6? Tá? Então, quem é que vem antes do 6? O 5. Quem é que vem depois do 6? O 7. Então,
quem é o sucessor do que vem depois do 6, né? Qual é o sucessor de 6? Então, o sucessor seria o número 7, tá? A letra B, C e D, aí vocês tentam fazer, tá bom? Vamos para o próximo slide. Resolva os problemas. Cláudio ganhou de seu pai uma cédula de R$10, 3 cédulas de R$2 e 3 moedas de 50 centavos, que dá um total de quanto? Pessoal, aqui a gente tem que saber organizar, que nós estamos trabalhando com números com vírgula. Então, nós vamos ter que fazer uma soma com vírgula abaixo de vírgula. Então, vamos lá. Nós só temos quantas cédulas de R$10? Nós só temos uma cédula. Então, uma cédula de R$10. Então, 10,00, tá? 3 cédulas de R$2. 3 cédulas de R$2 dá quanto? 2 mais 2 mais 2. Então, 3 cédulas de R$2 vai dar quanto? R$6. Então, nós temos aqui 6,00. E temos 3 moedas de 50 centavos. Então, se eu somar 50 mais 50 mais 50, vai dar quanto? Vai dar R$1,50, né? Esse R$1,50 é 1,50, tá? Eu armei, ó, vírgula abaixo de vírgula e vou somar o resultado da soma, lembrando que aqui é vírgula. Vou repetir esses dois aqui, vou somar aqui e vou marcar uma das alternativas aqui, tá, pessoal? Próxima questão. Uma passagem de ônibus de João Pessoa para Santa Rita custa R$6. Em uma viagem, o cobrador deu 20 passagens, né? Cobrou 20 passagens. Então, quanto ele recebeu por essas 20 passagens? Então, nós temos uma multiplicação bem simples aqui, tá? Multiplicar 20 vezes 6. 20 vezes 6 e vamos marcar uma das alternativas aqui, tá, pessoal? Bom, pessoal, estamos terminando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco da aula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp. Estarei à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal!